Muito bem. Então vamos dar continuidade naquilo que nós temos tratado nas quartas-feiras. Para você que talvez não esteja familiarizado, a maneira como nós lidamos é a seguinte: nos domingos nós abrimos a nossa Bíblia num livro da Bíblia e temos sequencialmente aprendido. Estamos aprendendo o livro de Atos. Então lá o pastor Fernando tem versículo a versículo ensinado. Na quarta-feira, é chamada de culto de oração, você deve ter percebido por quê, e doutrina. A ideia de doutrina é uma outra palavrinha para ensino. Então, doutrinas fundamentais, ensinos fundamentais. Por quê? Porque aquilo que é fundamento é a base para a construção. Então, existem ensinos bíblicos que são fundamentais. Por quê? Porque esses são aqueles que nós não abrimos mão. Porque nós queremos? Não. Lembram da última oração que o irmão Alexandre falou? Para a gente aprender os mandamentos de Deus? Como nós vamos aprender os mandamentos se a gente não conhecer? Então, as doutrinas fundamentais, elas têm o intuito de nos ensinar a base. Aquilo que a Bíblia ensina, não o que nós achamos, não o que nós pensamos. Então, você já deve ter percebido que o intuito da igreja não é meramente para que você saia se sentindo bem. Desejamos sim que você saia se sentindo bem, porque seu relacionamento com Deus foi organizado, foi da melhor forma satisfeito. E vamos entender por que falamos isso. Já estamos na 10ª aula a respeito da soteriologia. Que palavra difícil é essa? A soteriologia, como os irmãos já devem se lembrar, é a junção de duas palavrinhas em latim, que foi o que a Bíblia no Novo Testamento foi escrita, né? Ninguém, nenhum não. Duas palavrinhas em grego, porque é assim que foi o Novo Testamento. Grego, não é latim, não. Então, essa junção, ela quer dizer, numa linguagem fácil, ensinamento sobre a salvação. O ensino fundamental da salvação que a Bíblia ensina. Então, quando nós falamos nisso, nessas doutrinas fundamentais, nós não levamos aqui em conta ensinos exteriores à Bíblia. O que isso quer dizer? Não quer dizer que a gente diz assim, não quero nem escutar, mas quer dizer que aquilo que é a base é a Escritura. Então, as nossas tradições são bem-vindas. A nossa cultura é bem-vinda, desde que ela se submeta à Escritura. Caso ela não se submeta à Escritura, o que ela fica? De lado, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar aqui numa doutrina que, a respeito da soteriologia, que talvez seja uma doutrina que todos nós já escutamos a respeito. E os conceitos a respeito da palavrinha perdão devem gerar na sua cabeça os mais diversos caminhos, né? Então, todo mundo teria uma definição de perdão. Perdão é deixar para lá, perdão é dizer que sente muito. Mas o que a Bíblia diz no ponto de vista da soteriologia, da doutrina da salvação? O que é o perdão quando ele está vinculado à salvação? Então, é importante lembrar que as doutrinas, elas não são soltas. Você deve lembrar que nós temos trabalhado ao longo do ano em várias doutrinas. E a doutrina antes da salvação era a doutrina do quê? Pecado. Ninguém lembrava? Vamos voltar então? Tá tudo pronto aqui, eu posso voltar. Por que isso? Porque se você não entender o tamanho da ofensa, você não vai valorizar o perdão. Se você não entender o porquê você precisa ser perdoado, isso aqui é conversa para boi dormir. Mas quando você entende com clareza do que você é salvo, ou hoje, do que você precisa ser perdoado, aí começa a fazer mais sentido. Então, nós vamos caminhar aqui, e eu não espero eu não tenho como ser exaustivo. Falávamos eu e o pastor Fernando que esse é um bom tema para literatura, para ter bons livros. E muitas vezes o perdão ele é tratado como uma nota de rodapé nas literaturas, nos bons livros. Por quê? Porque muitas vezes eles trabalham só de maneira superficial. E seria bom que nós não fôssemos tão superficiais, mas o tempo nos impede de nadarmos bem profundamente com muitas aplicações que certamente eu espero que Deus traga à sua mente durante esse estudo.
Então, a primeira coisa que nós vamos falar é a definição de pecado. Essa definição é uma junção do ensino bíblico. Ah, mas isso aqui pode ser Ctrl+C, Ctrl+V, pode se copiar? Eu diria que assim, queridos, não é tão simples para a gente dizer assim, essa é a definição e não existe mais nada a ser acrescentado. Por quê? Porque é um assunto muito amplo. Mas a gente poderia dizer que essa definição ela é bíblica e ela abrange de uma forma bem completa o que nós vamos trabalhar. Leia aí comigo. O perdão é o ato legal de Deus por onde ele remove as cargas que foram impostas contra o pecador devido à satisfação adequada ou expiação daqueles pecados que foram cometidos. Falou grego, né? Tá em português, mas falou grego, não entendi foi nada. Quando se fala em ato legal, não é que foi bacana, não é essa a ideia. A ideia de ato legal é um ato jurídico. É a ideia de um tribunal onde o juiz está dando um veredito para o réu e o veredito é culpado ou inocente. Para que o réu não saia condenado ou culpado, ele precisa ter perdão. Entenderam? Então, o perdão a palavrinha perdão é o ato que Deus faz tirando as cargas ou as ofensas ou as dívidas que existem. A ideia de fardo não é incomum no Novo Testamento. Você vai ver Jesus falando, vinde a mim todos os que estão com um fardo que sobrecarrega. Lembram? Porque a ideia é a ideia de um peso que não só nos sufoca, mas ele também é condenatório. Ele é como uma sentença de ofensa, uma sentença de dívida. Então você vai ver que na Bíblia, a ideia de ofensa ou de dívida, ela se intercala. Muitas vezes a ideia de dívida, nós vamos pensar no lado financeiro. E existe essa perspectiva. Por quê? Porque toda dívida, ela precisa ser quitada. Existe um preço a ser pago. Mas também existe um aspecto que é uma ofensa, porque é algo que você faz contra alguém. Então, quando a gente lê isso, a gente precisa entender que, olha aí, foram impostas contra o pecador, ele remove as cargas devido à satisfação adequada. Então, isso quer dizer que não é de qualquer jeito. Não é que Deus faz vista grossa, que Deus diz assim, não, tá tudo bem, não é bem assim. Então, nós vamos aqui ao longo desses textos, espero que você esteja com sua Bíblia, vamos ler Bíblia aqui, porque essa é a intenção, e entender como é esse processo do perdão. Certo? Definição estabelecida? Então, agora a gente segue adiante. Palavras utilizadas para falar de perdão. Isso é importante por quê? Porque se, como o irmão Alexandre orou aqui, que a gente deseja obedecer os mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus não podem ser encontrados à parte da Bíblia, longe da Bíblia. A Bíblia é a base que nos dá entendimento. Sendo assim, nós precisamos entender o que a Bíblia fala, né? Então, nós podemos ter conceitos já pré-definidos. Então, quando eu escuto a palavra perdão, o primeiro conceito que vem é de perdoar a ofensa de alguém que foi maldoso comigo. Ok, mas será que isso é todo o escopo? Então vamos passear aqui em algumas palavrinhas. A Bíblia, você deve saber, ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. E elas foram escritas em línguas diferentes, certo? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em eu dei chance, né? No começo eu já fiz a pegadinha, eu às vezes me esqueço que eu vou fazer a piadinha. Nem o pastor fala, pai cansado, piada de pai cansado. Então olha só, no hebraico tem duas palavrinhas que são usadas para falar sobre perdão. E, embora todas essas palavras elas se pareçam e elas tenham semelhanças, elas têm alguns aspectos diferentes. Por exemplo, a primeira palavrinha que nós encontramos é nassa, que é a ideia de remoção do pecado. Então, a ideia da remoção do pecado, no literal, seria tirar por meio de levantar. Então, é como se você pegasse um peso e tirasse, certo? Então, não tem mais aquele peso, não está mais no caminho, não tem mais aquele obstáculo, ele foi tirado.
Já a segunda palavrinha, salá, e essa é a mais utilizada no Antigo Testamento para falar, é a ideia do perdão das consequências do pecado. Enquanto nassa é a ideia de retirar o peso, essa segunda é amenizar a dor. Então você deve saber que quando você faz muito peso, você fica dolorido. Então, essa não é apenas tirar o obstáculo, mas tirar as consequências da dor do fardo. Fez sentido? Se não fez, não tem problema, porque o contexto que nós queremos são essas duas aí, ó. Nassa é remoção do pecado, tirar. E salá é a ideia das consequências que o pecado traz. Quais são as consequências que o pecado traz? Condenação. Então a ideia aqui é, não só ele remove o pecado, mas ele remove as consequências que são esperadas pelo pecado. Você deve lembrar de Romanos 3, que diz que o salário do pecado é, só que não é 3, é 6. O salário do pecado é a morte. Então existe uma dívida que vai ser recebida no momento certo. Então aqui você percebe que no hebraico essa ideia é justamente para tirar essa consequência. Já no Novo Testamento, as palavrinhas utilizadas são carizomai, espero estar falando, não sei falar nem português direito, quem dirá grego, né, gente? Mas você entendeu a palavra, o que quer dizer. E é a ideia de perdoar devido à graça. Por quê? Porque o termo sempre vai se referir, o ofensor, ele sempre é merecedor do castigo. Já parou para pensar isso? O culpado merece ser castigado. Então, alguém que perdoa alguém que merece ser castigado, ele está agindo com graça, misericórdia. É a ideia de que você não dá aquilo que a pessoa merece. Certo? E aí o último aqui, e é o mais utilizado, afieme, quer dizer, não é FM. Essa foi boa, né, pastor? É afieme. A ideia aqui de quê? De deixar soltar, ou então de cancelar a dívida. Se você tem acompanhado a pregação de Romanos e tudo mais, isso daqui você pode lembrar daquele mercado de escravos, onde para o escravo ser solto, alguém precisava ir lá e comprá-lo, para que ele fosse liberto, para que ele tivesse a sua dívida paga. Então, a ideia é que você sempre deve lembrar que o devedor, ele não merece receber a quitação, porque ele está devendo. O ofensor, ele merece o castigo pelo pagamento da dívida, certo? Então, esse aqui é o escopo do que a Bíblia ensina, ou as palavrinhas usadas para perdão. Agora vamos transformar isso daqui em mais divertido. Então, vamos falar aqui sobre os textos que a Bíblia traz sobre perdão. Primeiro texto aí, primeiro termo, nasça. Abra aí em Gênesis capítulo 50. Verso 17. Então, olha o que diz o texto, Gênesis 50, verso 17. Esse aqui é aquele episódio que narra a vida de José. José foi vendido pelos seus irmãos, passou muito tempo lá como um preso, escravo. Depois ele tem uma ascensão e a história é muito bonita. Vale a pena, se você não leu, voltar hoje em Gênesis aqui a partir do 47, que você vai ter uma boa noção. E diz assim o verso 17: É isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Então, essa é uma variação da ideia da palavrinha perdão. Você percebe que aqui ela está associada com um pedido para deixar para lá, para tirar a dívida que foi colocada. Perdoa isso, é devido. Os teus irmãos fizeram o mal, mas tira isso. Não julga, não leva isso em conta. Agora vá para Êxodo, um pouquinho para frente aí. Capítulo 34. Versos 6 e 7.
Diz o texto bíblico assim: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Percebeu? O texto aí ele fala de uma atitude de Deus de não levar em conta, mas mesmo assim não é de qualquer jeito. Você percebe que ele diz aqui no verso 7, ainda que não inocente o culpado. Então você percebe que o perdão, ele não é tão assim sem valor para Deus. Do tipo assim, ele perdoa porque quer saber, não tem problema as pessoas viverem do jeito que querem, não tem problema as pessoas não levarem Deus em consideração. Não. Inclusive, Êxodo está falando justamente disso, no momento de entrega das tábuas da lei. Um povo que teoricamente deveria ser completamente submisso a Deus, mas que muitas vezes o rejeitava. Então, olha como é que é o procedimento. Agora, pulei para Salmo. Salmos 32. Dois e depois 5. Poderíamos até ler inteiro, né? Olha o que diz o texto bíblico. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. A transgressão é a ideia de não fazer aquilo que Deus manda. De passar, de transgredir. Então Deus estabelece uma linha, mas essa linha é transgredida. Então os mandamentos de Deus são dados, mas aí aqui nessa confissão de Davi, ele diz, olha, os mandamentos existem, mas mesmo assim nós passamos ele. E por passarmos esses mandamentos, o merecido castigo é punição, morte. E aí ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. A ideia de pecado coberto é um paralelismo aqui com o verso 5. Pule aí para o verso 5, ele vai dizer. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então, algo oculto não ficou mais oculto, porque Davi confessou. E o verso 1 diz que por ele ter confessado, aquilo foi coberto. É uma outra palavrinha para a ideia de perdão. Então você nota aí que a continuidade do verso diz assim: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então você percebe que a ideia aqui é de tirar, de cobrir essa primeira palavra. Tem a ideia do perdão. O perdão tem também esse aspecto de o pecado não ser levado no máximo em consideração. Esse é o pedido deles. Agora vamos para a segunda aí. Salá. Abre Números 14 aí. Os irmãos devem estar pensando, hoje só tem texto do Antigo Testamento, mas é que as duas palavras são do Antigo Testamento. Não ia ter como achar no Novo, né? Verso 14, capítulo 14, verso 19. Olha só, ele diz assim: perdoa, pois, a iniquidade desse teu povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Então Deus não atribui o pecado merecido a eles. Por quê? Porque se você conhece um pouquinho da história de Israel, é um desastre desde que eles saem do Egito. Em pouco tempo que eles foram libertos de uma escravidão de 400 anos, eles reclamam das frutas que eles queriam estar comendo. Só que olha só, Deus faz isso, mas olha que interessante. Mas não é que o pecado, ele não fica sem consequências. Olha o verso 20. O Senhor respondeu ao pedido. Conforme você me pediu, eu perdoei.
Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Percebeu? Não é porque o Senhor perdoou que não tem consequências. Isso vale para os nossos dias. Ah, então vocês querem dizer que o cara é crente, ele é um assassino. Ele pode ser salvo? Pode. Mas é bem provável que as consequências legais daquilo que ele fez, ele vai ter que pagar da mesma forma. Percebeu? Então agora pule aí para o Salmo 103. Salmo 103. Verso 4. Salmo 103, verso 3. Depois era o 4 no 30, né? Poderia ser até o 4 também, ele faz parte. Mas olha o que que vai dizer. Aqui, se você fosse começar o texto desde o comecinho, tem um subtítulo que não é inspirado, quer dizer que não veio da pena do escritor, mas é um resumo do que vai dizer. E ele diz assim: a misericórdia de Deus. Então, a ideia do perdão de Deus. Ele diz assim no verso 3: ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Percebe que aqui a ideia de enfermidade, ela tem a ideia de pecado. Não é a ideia de doenças, como as pessoas fazem, torcem. Por quê? Porque o contexto nos deixa claro. É ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Ele quem? Deus. É Deus quem precisa perdoar as iniquidades contra ele. Certo? Agora pule aí para o Salmo 130. Irmãos, a ideia aqui é para que você possa se familiarizar com a ideia do perdão, do que está sendo falado, do que está sendo perdoado, para depois a gente continuar e desenvolver mais alguns conceitos. Olha o que que diz. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Então você percebe que a ideia aqui, o verso anterior diz assim: olha, Senhor, nada escapa ao teu olhar. E se o Senhor for levar em conta todos os pecados e transgressões, quem pode escapar? Ninguém. Porque mesmo que você esteja sozinho no quarto de olho fechado, pensando em coisas que desonram a Deus, Deus sabe. Eu não sei, seu marido não sabe, sua esposa não sabe, mas Deus sabe. E o ponto aqui do verso 4 diz assim: olha, Deus, ele sabe de tudo isso, mas ele não deixa só o castigo e a condenação merecidos. Isso é importante, merecidos. Por mais que você ache que é bondoso, tudo mais, lembrem sempre da regrinha dos 10 mandamentos. Se fizéssemos aqui um tribunal onde os 10 mandamentos fossem a base para o julgamento, e eu perguntasse para vocês, alguma vez você já mentiu? Já. Alguma vez você já desdenhou de Deus e não levou ele em consideração? Já. Alguma vez você já desejou algo que não era seu, de uma maneira que você gostasse de tomar? Muitos dizem que não, né? No aconselhamento, quando às vezes a gente conversa, a pessoa, isso eu não tive. Mas os outros dois já lhe condenariam. Então o ponto é esse. Talvez você ache que você é bonzinho, mas no padrão de Deus você não chega nem perto. Então, se Deus deixasse assim, todos estaríamos condenados, justa ou injustamente? Justa. Esse é o ponto. É isso que o perdão faz a gente entender. Deus não precisaria liberar perdão para ninguém, porque todos têm culpa no cartório. Mas olha o que diz o verso 4. Mas contigo está o perdão.
Agora pule aí para o último texto, Jeremias 31. Jeremias 31, 34. Aqui nós vemos que são algumas das promessas da nova aliança. Antigo Testamento é a antiga aliança. Uma aliança que foi feita em cima da base da lei de Moisés. Sacrifícios de animais para expiar o pecado. Não é expiar de olhar, é expiar para satisfazer o pecado. Tinha uma condenação e o sangue dos animais era a maneira que isso era amenizado. Mas isso era apenas uma sombra que apontava para quem? Para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe a harmonia. Então, quando você vê todas essas circunstâncias em Levítico, desses rituais cerimoniais para perdão de pecados, você vê que eles não resolviam o problema, mas eles apontavam para o futuro. Então, aqui, quando você vê Jeremias falando, Jeremias está pensando no momento em que a nova aliança seria constituída. E a nova aliança começa por meio de Cristo, do Cordeiro de Deus. Então ele diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Olha essa parte, essa que mais nos interessa hoje. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui, se tivermos tempo, nós vamos ver que isso não quer dizer que Deus tem amnésia. Então Deus esquece porque ele não é nesse sentido que ele não lembra mais. Nós vamos ver isso. O perdão tem essa característica. O perdão, ele traz essa ideia aqui. Ele perdoa e ele não fica depois trazendo de volta para a mesa. Nós vamos ver se der tempo aqui. Senão, acho que umas 9h30. Daí, se os irmãos aguentar, nós vamos até lá. Então, agora no Novo Testamento, as duas palavrinhas que falam a respeito de perdão. Você vai perceber que elas se intercalam. Então, não é que uma diz uma coisa e outra diz outra. Não. Todas essas falam da mesma coisa, mas com alguns aspectos um pouquinho diferentes. Abra aí em Colossenses capítulo 2, verso 13. Colossenses capítulo 2, verso 13. Então, lembrando, todos os seres humanos nascem pecadores. Isso é duro de ouvir, mas essa é a realidade bíblica. Isso quer dizer que para um relacionamento com Deus, eles são inimigos. Em outras palavras, a Bíblia traz muitas vezes a ideia da morte espiritual. O que é a morte espiritual? Vivem como se Deus não existisse, não levam Deus em conta. Para que isso seja resolvido, precisa haver perdão. Senão isso não vai ser resolvido. Olha o que diz o verso 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Por que essa palavrinha aqui ela é usada? Porque essa atitude de Deus é uma atitude graciosa, uma atitude que não se baseia em merecimento. Deus não perdoou aqui juntamente com Cristo porque as pessoas mereciam. E note que aqui já fica estabelecido a base por meio do perdão. Qual é a base? Cristo. Sem Cristo, sem perdão. Com Cristo, perdão. Então aqui é onde o cristianismo histórico, bíblico, ele reparte todas as outras religiões. Por quê? Porque não tem como você dizer que é Cristo e mais alguma coisa. Não tem. Biblicamente, ou é Cristo ou você continua
morto. Esse é o ponto. E nesse sentido a Bíblia é radical. Ela não fica deixando a gente, não fique desconfortável, dá uma amenizada. Ela não ameniza. Olha o que ele diz: vocês estavam mortos nos seus pecados, mas Deus deu vida a vocês com Cristo. De que forma? Por meio da fé. E isso ele fez de tal forma que os pecados são perdoados. Entendeu? Sem Cristo, sem perdão. E sem perdão, o que é o contrário de não ser perdoado? Continuar condenado. Entendeu? É assim que a Bíblia trata. Pule aí para Efésios agora. Ou melhor, volte aí para Efésios, capítulo 4, verso 32. Aqui já é o apóstolo Paulo falando a respeito de uma vida prática, de consequências daquilo que aconteceu em nós. O que aconteceu em nós? Se você creu em Cristo, você foi perdoado. Com base no quê? Na graça de Deus. Você tinha méritos para ser perdoado? Você poderia chegar diante de Deus e dizer assim: olha, Deus, eu tenho doado esmolas para os pobres. Olha, Deus, eu tenho ajudado todas as pessoas necessitadas. Deus diria assim: isso não é suficiente, porque isso não satisfaz o que deveria ser satisfeito, que é a minha justiça. Entendeu? Porque Deus não pode ser comprado como nós podemos. Deus não pode ser subornado como nós podemos. Deus não pode ser chantageado como nós podemos. Então, olha o que diz o texto. Pelo contrário do quê? Ele está falando de uma vida que não leva a Deus em consideração, de maldade, blasfêmia, ira, indignação, amargura. Ele diz: isso daí não deveria estar no meio de vocês. O verso 32, o verso 31 vai dizer. Daí ele diz assim: pelo contrário, o que deveria estar no meio de vocês é o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Tenham compaixão do outro, assim como você já recebeu compaixão. Aí ele diz por quê? Ele diz como? Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Percebeu? Qual é a base do perdão que nós devemos liberar? Aquele que nós recebemos. Se você recebeu o perdão de Deus, você deve estar disposto a perdoar também. Então a regrinha aqui não é uma regrinha que você estabelece no seu padrão de justiça. Não, mas aquele cara ele merece ou não. Mas Cristo morreu para você receber o perdão. E Cristo é incomparável com você em que sentido? Ele não tinha pecado. Ele não merecia um julgamento de punição. Ele recebeu isso para que você possa receber o perdão. E se ele fez isso por você, logo você pode ecoar esse mesmo perdão pelos outros. Agora pulei para Lucas capítulo 7. Versos 42 e 43. Aqui é uma história que Jesus conta a respeito de perdão. Então ele vai falar a respeito, no verso 41, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Entendeu? A ideia aqui é, quanto mais você entende do que você foi perdoado, mais amor transborda para poder também perdoar. Percebeu? A ideia aqui é que quando você reconhece a necessidade do perdão, não sobra espaço para você ficar amargurado. Existem vários desdobramentos que hoje eu acho que não vai dar tempo. Sim, existem várias situações. Eu não estou aqui, por isso que eu falei que é algo que não é tão simples. Existem situações que passam pela vida inteira. Existem situações de pessoas que perderam um ente querido, assassinado.
Não é mel na chupeta dizer assim, não, tem que perdoar. Não é bem assim. Mas aqui eu estou estabelecendo uma base para você entender o perdão que você recebeu. E por fim, aqui, a palavrinha mais utilizada, abra aí em Colossenses, capítulo 1. Verso 14. Olha o que diz o texto aí. Tem que ler o verso 13 para fazer o sentido, né? Está falando a respeito de Cristo. Que Cristo nos libertou do poder das trevas. Qual é esse poder das trevas? A condenação do pecado. O pecado leva todas as pessoas a serem inimigas de Deus. E isso é terrível. Nós não levamos em conta porque muitas vezes nós não pensamos a respeito. Então, quando você pensa em ser inimigo de alguém, alguns até gostam de um barraquinho, né? Vai ter reunião de síndico, aí a pessoa vai lá numa reunião e briga com todo mundo. Mas o ponto é, quando nós pensamos quem é o ofendido, é diferente. Vou explicar. Garanto que você não teria medo de vir aqui e ou me dar um tapa ou me fazer qualquer coisa. Mas com o Donald Trump você não iria. Talvez você nem ia chegar lá. E nem passa pela sua cabeça, porque as consequências de quem foi ofendido, o resultado vem na moeda. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque se você entendesse que o pecado é uma ofensa contra o Deus Todo-Poderoso, que criou o universo, que nos fez, que pelo poder da sua palavra as coisas vieram à existência, que continua controlando todas as coisas, mesmo que nós não pensemos a respeito. Que o cosmos inteiro, os universos, os planetas, a Bíblia diz que ele chama pelo nome. Então, já falei isso aqui outras vezes. Esse Deus que a Bíblia fala, ou você vai dizer que isso é besteira, isso nem existe. Ou se você parar para pensar seriamente, você vai dizer assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aí você entende de que poder você foi liberto. Aí ele diz assim, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão de pecados. Redenção é uma outra palavrinha para falar de perdão, porque a redenção traz a ideia do pagamento. Lembram que nós já falamos aqui? Sempre que você pensar no perdão, o perdão foi necessário ter um pagamento. E o pagamento para que o perdão de Deus acontecesse foi o seu próprio filho. Porque toda ofensa tem o ofendido e o ofensor. É duas partes. Então, as duas partes precisam resolver. Então, a parte de Deus, quem que resolve? Deus. E como ele faz isso? Ou ele condena, ou ele perdoa. Mas para ele perdoar, algo tem que ser feito, porque um juiz que deixa o crime acontecer de qualquer jeito é um juiz injusto, não é? Se você pensar assim, mas ele merece. Então, o ofendido desce, se faz homem. Para que ele pudesse ser satisfeito na justiça. No entanto, essa justiça, ela faz algo por nós. Ela nos perdoa sem merecimento. Por isso que a fé em Cristo nos salva. Entenderam? E é isso que ele diz aqui, a remissão dos pecados. Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Ou seja, se Jesus não viesse em carne, ele não poderia salvar o homem. Porque para salvar o homem, tem que ser o Deus homem. Entendeu? Quando você começa a estudar e ler a Bíblia, ela faz uma harmonia absurda. Não é algo que a gente diz, você já deve ter percebido que a gente não diz assim, fé é algo que é de cada um tem uma... Não.
É a mesma coisa que eu disser para você assim, você pode ir para São Cristóvão indo para lá. Então vai ver onde tu vai sair. Não tem como duas coisas serem verdade ao mesmo tempo. Então a fé bíblica, ou ela tem que ser de um jeito, ou de outro. Mas dos dois jeitos, não dá. Por isso que as pessoas, quando dizem assim, religião, cada um tem a sua, não se discute. Pode até ser que cada um tenha a sua, mas biblicamente só existe um caminho. E o caminho é o Filho. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. É simples de entender, é difícil de engolir, mas é simples de entender. Até o Rafael já entendeu. Ele não engole, mas ele já entendeu. Então abra lá agora em Efésios capítulo 1. Diz assim: nele temos a redenção, o resgate, o perdão. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Percebe que eu falei que essa palavrinha é a mais utilizada no Novo Testamento para falar de perdão? Porque ela sempre traz as consequências do pecado. O pecado traz condenação. E o perdão de Deus só pode acontecer por meio da satisfação da justiça. E a justiça só pode ser satisfeita se alguém pagar o preço. Você deveria pagar o preço, eu deveria pagar o preço, mas Deus fez de uma forma que Cristo pagou o preço, por todo aquele que crê. Aquele que não crê continua condenado, mas o que crê não é mais condenado. Agora pule lá para Atos. Volte um pouquinho sua Bíblia aí, em Atos 5. Verso 31. Está falando de novo do Filho. Falando o que aconteceu, que Jesus foi crucificado no madeiro, mas isso aos olhos humanos pode parecer derrota. Mas o plano de Deus não é olhado na mesma perspectiva que dos homens. Olha o que ele diz. Deus, porém, enquanto os homens penduraram ele no madeiro, Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador. Com qual objetivo? A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Arrependimento e perdão. Foi para isso que Cristo veio. Agora pule para Atos 13. (38). Falando novamente de Cristo, a história que aconteceu. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Maria. Não é o que está escrito aí? É por meio de Maomé. É por meio de... Não é por meio de nenhum outro. É o que a Bíblia diz. Então, se a gente for simples no texto, olha o que o texto diz. Saibam que é por meio de Jesus. É por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. Então, por mais carinho que a gente tenha por várias figuras históricas, quando se trata de perdão de Deus, não existe outro meio. Não existe. Se vocês me perguntassem assim, Pastor Adriano, você gostaria que tivesse outros meios? Eu gostaria, sabe por quê? Porque seria mais fácil para as pessoas. Mas o ponto aqui não é facilidade, e sim verdade. Agora, quando eu falo que não é fácil, se você parar para pensar, é fácil, porque não custa a você. Você não tem que fazer por esforço. Você apenas tem que reconhecer, com arrependimento, que você não consegue, que você não é bom o suficiente, que todos os seus melhores atos bons, ninguém falaria para você não fazer o bem, mas eles são insuficientes para lhe ligar a Deus, entendeu? Esse é o ponto.
Então, aqui, a ideia de AFM, ela vai falar de débitos perdoados ou cancelados. Uma soltura do prisioneiro. Aquele prisioneiro que estava condenado, ele foi solto porque outro ocupou o lugar dele. É por isso que nós falamos que a morte de Cristo é substitutiva. Ele troca de lugar. Dessa forma, ele paga um preço que você deveria pagar. Por isso que Deus não é injusto. Ah, mas então Deus, Pai, ele olha e ele diz assim: ah, eu vou dar um jeito. Não, é o próprio Filho que vem à Terra. É o próprio Filho que paga o preço, então é Deus pagando o preço. Não é simplesmente um repasse de problemas, é o próprio Deus fazendo algo que para nós seria impossível. Então, a ideia aqui de débitos perdoados ou cancelados, você vai ver nas orações, na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É nesse caráter aqui. Queridos, eu tinha aqui mais uns 20 minutinhos, eu acho, mas acho que por hoje tá bom, né? Você entendeu o conceito bem do que é perdão? Você entendeu que o perdão, ele não é simplesmente um deixa para lá, mas que da perspectiva de Deus, o perdão custa. Só que Deus, ele tanto é o que perdoa, como aquele que paga o preço. Entendeu? Por isso que é impossível para nós, seres humanos, nos salvarmos por nós mesmos. Porque o valor da ofensa é impossível de ser paga. A ideia é a seguinte: se você precisasse ir para mim e me pagar alguma coisa, eu diria assim: olha, o meu valor é tantos mil reais, você pagando isso a gente fica numa boa. Agora, como é que você vai pagar alguém que tem tudo? Como é que você vai chegar para alguém e oferecer ouro, que o ouro é dele? Como é que você vai chegar para alguém e oferecer influência, sendo que ele não é influenciado por ninguém? Como é que você vai chegar diante dele e querer comprá-lo com dinheiro, sendo que o dinheiro, 1 ou 1 milhão, não faz diferença nenhuma? Entendeu? Esse é o ponto de Deus. Para satisfazer a Deus ou pagar o preço, apenas algo de valor de Deus. E o que é que tem valor de Deus? Ele próprio. Por isso que Jesus veio. Porque Jesus é o próprio Deus encarnado. E por isso que o preço a ser pago foi aceito. Certo? Alguma pergunta a respeito disso? Que daí nós vamos orar aqui, semana que vem a gente continua. Acho que não ficou nenhuma, não ficou mal, não ficou, vai ter mais coisa, mas não ficou aqui sem dar para entender, né? A ideia aqui era que você entendesse o conceito de perdão, partindo lá daquele começo que nós fizemos aqui, ó. Acho que agora você conseguiu entender bem, olha lá, ó. O perdão é o ato legal de Deus, por onde ele remove as cargas impostas contra o pecador, ou ele remove a ofensa, a dívida, devido à satisfação adequada. O que é a satisfação adequada? O Filho. O Filho se fez a satisfação adequada daqueles pecados que foram cometidos. Entendeu? Então, isso é importante que você saia daqui lembrando. Existe perdão para o pior dos pecadores. Por mais que a gente tenha um conceito que a gente diz assim, ah, mas aquele não merece. Isso não é com nós. Existe perdão até para o pior dos pecadores. Porque esse perdão não depende do merecimento, mas daquele que perdoa. Então, para você nunca apenas comparar de nível horizontal, é assim: eu não sou alcoólatra, fulano é. Eu não sou fofoqueiro, fulano é. E aí dificilmente você colocaria você comparando com a Madre Teresa de Calcutá, né? A gente sempre escolhe um pior, né? Para a comparação ficar boa. Só que daí a comparação ela sobe. Se você comparar com Cristo, nada é possível de ser desculpado. Certo, queridos? Vamos ter uma palavra de oração? Feche os olhos por um instante e oremos. Pai, graças te damos pelo perdão que há em Cristo Jesus. Te agradecemos porque, de fato, nós seríamos incapazes de alcançar a salvação por nossos méritos. Então, nos ajuda a reconhecer isso. Nos ajuda a entender
que o perdão que o Senhor nos dá por meio de Cristo é exclusivamente em Cristo. Que o perdão que o Senhor nos dá por meio de Cristo nos dá a capacidade de também viver uma vida de perdão. Que o nosso desejo seja cada vez mais te honrar. Ajuda-nos a não viver de qualquer jeito, porque o perdão que de fato recebemos é um presente que nós somos incapazes de conseguir por nós mesmos. Então nos ajuda a valorizar essa tão grande salvação por meio do perdão dos nossos pecados. Amém, queridos. Até domingo, se Deus quiser.